Amados irmãos, amadas irmãs, hoje a igreja está em festa, porque hoje a igreja celebra as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. São Pedro é uma das figuras mais importantes, inspiradoras do cristianismo. Ele, conhecido por sua personalidade marcante, também pelos seus erros e a sua profunda transformação. A vida de São Pedro oferece valiosas lições para nós, cristãos, católicos, que buscamos um crescimento espiritual. Uma primeira lição que nós podemos aprender de São Pedro é a humildade e o arrependimento. São Pedro, ele era um homem impulsivo. Muitas vezes ele agia sem pensar. Um dos episódios mais conhecidos de São Pedro é a sua tríplice negação. Ele vai negar Jesus por 3 vezes. Mesmo depois de ter jurado fidelidade. No entanto, a capacidade de se arrepender profundamente e ser restaurado por Jesus é um poderoso ensinamento. Com o olhar de Jesus, aquele olhar de amor, aquele olhar misericordioso, Pedro se arrependeu. O fracasso não é o fim. Mesmo após grandes erros, há sempre uma oportunidade de arrependimento e de recomeçar. Guarde bem isso. Eu vou repetir. O fracasso não é o fim. Mesmo após grandes erros, há sempre a oportunidade de arrependimento e de recomeçar. Deus não desiste de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus não desiste de você. Humildade diante de Deus é a reação de Pedro. A presença de Jesus, reconhecendo-se sua própria condição de pecador. Pedro vai dizer: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Aqui, meus queridos irmãos, queridas irmãs, demonstra a importância da humildade. Como é importante que você, meu querido irmão, que você, minha querida irmã, seja humilde. Também, de Pedro, nós aprendemos lições de fé e confiança. Pedro, apesar de suas fraquezas, ele foi um homem de uma fé inabalável. Em muitos momentos, sendo ele o primeiro a reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, conforme nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Andar sobre as águas. O episódio em que Pedro sai do barco
e caminha sobre as águas em direção a Jesus, ilustra a necessidade de ter fé para ir do além do que é comum, mesmo que o medo possa surgir. Confiança nas palavras de Jesus. Assim foi Pedro. Ele largou tudo para seguir Jesus. Imediatamente após o chamado de Jesus, Jesus falou: vem, segue-me. Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Vemos também em Pedro lições de liderança e serviço. Jesus, Evangelho de hoje, escolheu Pedro para ser pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, designando o primeiro líder da Igreja Católica. Após Pentecostes, nós vemos um Pedro transformado, um Pedro pregando, exortando com ousadia, um pregador corajoso, capaz de enfrentar perseguições, anunciar o Evangelho a multidões. Também podemos ver lições de perseverança. A vida de Pedro é um testemunho de perseverança. Foi aquele que perseverou. Pedro, portanto, nos mostra que a vida cristã é um processo de amadurecimento. Nós precisamos, queridos irmãos, aos poucos ir crescendo, aos poucos ir amadurecendo, sobretudo na vida espiritual. A história de Pedro nos ensina a buscar uma fé genuína, não desistir diante das falhas, exercer humildade, servir com coragem, confiando que mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos deixar Deus nos moldar, deixar Deus nos transformar. Temos também São Paulo. São Paulo foi uma figura central na formação do cristianismo. As suas cartas, as suas epístolas são uma fonte riquíssima de ensinamentos, de reflexões que continuam até hoje. Suas lições abrangem desde a teologia, doutrina cristã, ética, prática da vida em comunidade. Aqui estão algumas lições que podemos aprender de São Paulo, sobretudo das cartas de São Paulo. A centralidade de Jesus Cristo. Para São Paulo, Jesus está no centro. Assim ele vai dizer: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O outro ensinamento de São Paulo, a graça de Deus, como principal motor da salvação. Para ele, a salvação é um dom gratuito, alcançado pela fé em Jesus Cristo, e não por méritos humanos. Também São Paulo vai falar a igreja como corpo de Cristo. São Paulo não via a igreja apenas com um grupo de pessoas. Ele via onde
A igreja é o corpo de Cristo e cada membro tem um papel fundamental. Cada membro tem os seus dons específicos. Assim somos nós. Cada pessoa dentro da igreja, o coral, o ministério de leitores, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os acólitos, coroinhas, todos dentro da igreja, sendo o corpo de Cristo, mas cada membro é importantíssimo. Vemos também em São Paulo o hino do amor, o poder transformador da caridade. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é aquele texto que todo católico deveria ler todo dia. É o hino do amor, o hino da caridade. Ele vai dizer que a caridade é o maior de todos os dons, de todas as virtudes, superando a fé, superando a esperança. E ele vai dizer que o amor, a caridade é paciente, é bondosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vemos também em São Paulo, nas suas cartas, o seu combate aos desejos do pecado. Uma luta para buscar a santidade, a pureza. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Assim vai dizer o apóstolo Paulo. A necessidade da evangelização. São Paulo foi um missionário incansável. Ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele sentia uma paixão ardente. Ele dizia: ai de mim se não evangelizar. Sua vida foi um testemunho de dedicação total à mensagem de Jesus Cristo a todos os povos. Em suas cartas, São Paulo exorta os católicos à oração perseverante, orai sem cessar, a gratidão em todas as circunstâncias, a agradecer em todos os momentos, em tudo, dai graças a Deus. Apesar de muitas perseguições, dificuldades que São Paulo enfrentou, ele teve uma fé inabalável, uma esperança profunda na ressurreição e na vida eterna. E ele encorajava os católicos a perseverar na fé, a fortalecer o caráter. São Paulo, ele tem muito a nos ensinar. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, olhemos para essas duas colunas, esses dois gigantes da fé, e procuremos durante esta semana praticar o que eles viveram, que nós, no dia de hoje, possamos também rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão, ele que agora está governando a igreja, ele que é o sucessor de Pedro. A ele nós devemos rezar, ao Papa nós devemos obediência, lealdade, fidelidade. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, continuemos firmes, professando a fé de São Pedro professou, a fé de São Paulo professou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.